Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos e esse é o quarto exemplo de exercício resolvido da nossa série, do curso aqui de Fenômenos de Transporte. E nós vamos ver agora um problema de convecção forçada interna no interior de dutos. No caso aqui a gente vai ver um exemplo de duto de seção quadrada. Lembrando que os exercícios que resolvemos anteriormente foi o de uma barra transversal, aqui então convecção externa, o resfriamento de uma esfera, esse problema foi um problema transiente, e o último exercício resolvido foi o problema de resfriamento num banco de tubos, que é característico, muito comumente encontrado, por exemplo, em evaporadores de ar-condicionado. Vamos ao enunciado e eu entro mais no detalhe aqui com vocês. É o exemplo 8.53 do nosso livro-texto. Ar quente a 1 bar e 60 graus entra num tubo constituído de chapas metálicas. Rugosidade igual a 0,05 milímetros. Uma observação, essa rugosidade ela não faz parte do enunciado original do nosso livro-texto, mas eu incluí para poder direcionar um pouco diferentemente a solução, ok? Bom, esse tubo então tem seção quadrada de 20 por 20 centímetros e 12 metros de comprimento, e a velocidade média é de 4 metros por segundo, ou seja, a velocidade média do escoamento no interior do duto. A resistência térmica do tubo é desprezível e sua superfície externa, cuja emissividade é de 30%, está exposta ao ar estagnado a 10 graus Celsius com coeficiente de convecção natural de 10 watts por metro quadrado por grau Celsius. Assumindo que a temperatura radiante de fundo também seja de 10 graus, determine duas coisas. A temperatura de saída do ar quente e B, a sua taxa de resfriamento. Bom, a temperatura de saída do ar quente, na verdade, seria essa temperatura aqui, que a gente desconhece. Só que, para resolver o problema, a gente precisa conhecer alguma coisa, notadamente aqui a temperatura média, para poder calcular as propriedades termofísicas. Esse tipo de problema, em que para resolver a solução a gente precisa da solução a priori, nós já tivemos em exercícios anteriores, então nós vamos aplicar a mesma demarche, ou seja, a gente vai supor uma determinada temperatura, digamos que está entrando a 60, perde calor, e digamos que ela sai aqui a 40 graus. Feito isso, a gente tem condição, por exemplo, de calcular as propriedades termofísicas ou calcular a temperatura média, no caso aqui a média entre 40, 60 e 50 graus. Com isso a gente pode calcular as propriedades termofísicas na temperatura média, conforme é preconizado na maioria das correlações empíricas, quando a gente adota esse caminho de solução. Mas então, uma vez calculado as propriedades termofísicas, a gente pode formular as equações governantes do problema e resolver, obter a solução do problema, com isso, calcular a temperatura de saída e aí iterar, verificar se é igual àquela temperatura que a gente tinha obtido. Se não for, a gente itera, resolve o problema várias vezes. Okay? Então, isso é o procedimento aqui desse exercício. Vamos em frente, então. Fazendo uma manutenção da voz, porque esse já é o quarto exercício e a voz já está começando a falhar. Vamos entender, na verdade, o que está acontecendo termicamente. Eu digo sempre o seguinte: os dois primeiros passos da solução do exercício, antes de sair fazendo contas, é entender, obviamente, o sistema térmico, uma das ferramentas para isso é justamente o circuito térmico equivalente, e depois dar uma olhadinha nas equações de trabalho. Vamos lá, então, entender o que está acontecendo do ponto de vista térmico. A gente tem o fluido quente, que seria o ar entrando aqui na tubulação de seção quadrada. Ele entra a 60, na medida em que ele atravessa o tubo, essa distância aqui, ele vai cedendo o calor, sua temperatura vai abaixando e nós fizemos a suposição que essa temperatura na saída seja de 40 graus. E precisamos da temperatura média justamente para calcular as propriedades termofísicas. No caso, ele está cedendo calor por dois mecanismos aqui, conforme o enunciado. Ele já está falando em convecção natural e emissividade. Emissividade, vocês têm que se lembrar das minhas aulas ali de radiação térmica. Então, a emissividade é um parâmetro que entra ali na lei de Stefan Boltzmann, que governa a radiação. Seja como for, tanto uma como a outra,
tem temperaturas, digamos, de referência, ou temperaturas com as quais essa troca está acontecendo. Eu vou entrar no detalhe mais à frente do equacionamento. Mas a convecção, então, troca calor por convecção com um fluido externo, seria essa temperatura azul aqui, esse primeiro patamar, né? E essa temperatura de troca de calor, né, a T infinito, a T não perturbada, ele está dizendo no enunciado que é de 10 graus também. No caso, a radiação, não é que precisa de uma outra temperatura, né, de referência, uma outra temperatura de troca de calor, né, porque a radiação tem um aspecto interessante. Um corpo emite radiação térmica pelo simples fato dele ter temperatura. Não precisa de outro corpo para receber essa energia que ele está emitindo. Essa é uma diferença nas equações ali do fenômeno da radiação térmica. Isso, parte teórica, está lá na aula de radiação. Então, essa temperatura que aparece aqui, a T infinito de radiação, é porque, da mesma maneira que um corpo emite porque ele tem temperatura, todos os outros corpos que o circundam também emitem radiação porque também tem temperatura. O próprio universo, né, ele emite, tem uma ou outra estrelinha ali no universo, então ele está emitindo sim radiação, só que é uma temperatura muito baixa, né? A temperatura de fundo do universo é alguma coisa como 4 Kelvin, então extremamente baixa. No caso, né, desse exercício, conforme enunciado, está dizendo que essas duas temperaturas são iguais a 10 graus. Elas são coincidentes, mas não precisariam ser, ok? Bom, do ponto de vista ali do circuito térmico equivalente que a gente pode desenhar em cima desse problema, a gente tem, eu coloquei o que seria a coisa mais detalhada possível, né? Então a gente tem uma primeira resistência térmica de convecção interna, ou seja, a convecção do escoamento interno aqui nessa região cinza, até a superfície interna da parede da tubulação. Então, nesse ponto aqui, né, a temperatura ela diminuiu da temperatura média do escoamento, os nossos 50 graus lá, até a temperatura média da parede interna, esse TPI. Para ser bem exato, esse TPI ele estaria, né, fazer um desenho aqui para vocês, né, essa temperatura da parede interna, ela estaria aqui nessa superfície. Então, aqui seria o meu TPI, ok? Depois eu tenho uma resistência térmica de condução através da parede, e isso me levaria a uma outra temperatura, a TPE, a temperatura da parede externa. Para manter o padrão, vou mudar a cor aqui da minha tinta. Então, aqui a TPE estaria na parede externa, ok? Só que ele está dizendo o que para nós, né? Ele está dizendo que a resistência térmica do tubo é desprezível. Significa que é como se tivesse um curto-circuito, né? Então, se essa resistência aqui é nula, acontece que aquelas duas temperaturas acabam sendo iguais, né? Imagina como se fosse um circuito elétrico mesmo. Se você não tem resistência nas duas extremidades de um condutor, a tensão elétrica é a mesma, exatamente a mesma coisa. Então, para nós, a temperatura da parede, vou fazer um T aqui, né? A temperatura da parede interna é igual à temperatura da parede externa, que vai ser igual, digamos, a uma temperatura média, ou nem preciso falar de temperatura média, mas uma temperatura superficial, né? Depois esse vai virar só um TSzinho ali, tá? Bom, na sequência, então, nós temos a partir então desse ponto aqui, né, desprezando a resistência de condução, a gente tem duas resistências térmicas associadas a esses dois fenômenos de perda de calor. A de convecção externa, com a sua temperatura de referência, e a radiação externa, né, não tenho que falar aqui em externo, mas com a sua temperatura de fundo também, e no caso, como o enunciado diz, é como se esse circuito aqui tivesse fechado, na verdade, e isso aqui ligado, né, no 10 graus Celsius aqui. Correto? Então, isso conforme o enunciado. Então, esse é o nosso problema, nós vamos voltar a ele mais à frente para justamente escrever as equações desse circuito aqui. O que a gente precisa fazer agora é dar uma olhada nas equações de trabalho, né? Que equações que a gente vai usar para resolver esse problema, isso nos dá uma ideia também dos dados que a gente tem. Então, eu sempre digo o seguinte, convecção é um problema acoplado com o escoamento, né? A gente às vezes não sabe nem quem é o motor e quem é a causa, quem é a consequência.
E então eu preciso buscar coisas ali, conteúdos das aulas de transferência de calor. Então, nesse nosso curso foram 3 aulas, elas estão mostradas aqui, introdução, todas elas são de introdução, porque na verdade isso é o curso inteiro, né? Então, em particular, essa terceira aula aqui, escoamento em tubulações, na qual a gente calculava, entre outras coisas, o fator de atrito. A gente usava a lei de Darcy para calcular o fator de atrito. Então, assim, a parte teórica mais aprofundada, se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que vocês revejam essa aula aqui. Mas nós vimos o seguinte, né, que a equação de Darcy, que usa o fator de atrito, a gente pode modelá-lo usando ali o diagrama de Moody e as correlações empíricas associadas a ele, para depois calcular o número de Nusselt, que nos leva ao coeficiente de convecção. Mas olhando aqui um pouquinho o diagrama de Moody, rapidamente, né, a gente tem algumas regiões, alguns continentes aqui fenomenológicos, primeiramente, em função aqui do número de Reynolds, para baixos números de Reynolds, a gente tem o escoamento laminar, tá? E aí o fator de atrito não depende da rugosidade, a rugosidade relativa está aqui. Tá? Então, no caso aqui, é a lei de Stokes, F é igual a 64 sobre Reynolds, isso eu falei para vocês. Para números de Reynolds muito altos, a gente tem turbulento desenvolvido, nessa região aqui, e entre o alto e o baixo, isso aqui é meio subjetivo, né? Depende caso a caso, na verdade, a gente tem a chamada região de transição. Bom, o fator de atrito, como vocês estão vendo, para escoamentos turbulentos, até porque nesse nosso caso aqui, muito provavelmente o escoamento será turbulento. A gente não sabe ainda. A primeira coisa que vamos precisar fazer é calcular o número de Reynolds. Só que vocês estão vendo aqui que depende da rugosidade. É importante conhecer a rugosidade e eu tinha dito para vocês, né, o enunciado original não tinha dado nenhum sobre essa rugosidade. Então, uma primeira equação. Perdão, estou só mantendo aqui a minha voz, né? Como eu disse, eu estou gravando direto, então já está falhando. Mas eu queria dar essa orientação para vocês, que inclusive é assim que é resolvido no livro-texto. Quando a gente não tem informação sobre a rugosidade, então nós não vamos usar esse diagrama, obviamente, porque eu não sei a rugosidade, e nosso escoamento, no caso, vocês vão ver, não será laminar. Eu posso usar uma correlação para o cálculo do número de Nusselt muito conhecida, Ditus-Boelter, quando eu desconheço o F. Então, a correlação de Ditus-Boelter é daquele tipo, né, correlação Riemann, equação Riemann, lembra das nossas aulas teóricas, que é uma constante, vezes o Reynolds elevado a um expoente, vezes o Prandtl elevado a um outro expoente aqui. Nesse caso, né, o expoente aqui, não, os coeficientes 0,23, 0,8 e o n, no caso do Ditus-Boelter, ainda tem uma pequena nuance aqui, que é 0,4 quando o fluido está se aquecendo ou 0,3 quando ele está se resfriando, que é exatamente o nosso caso. Né? No nosso caso, o fluido interno, o escoamento externo, ele está cedendo calor, portanto ele diminui sua temperatura, portanto ele está se resfriando. Então, essa é uma alternativa quando a gente não tem informação sobre o fator de atrito, só que, né, tem um preço a pagar, ela tem erros aí de alguma coisa como mais ou menos 25%. Tá? Então, o fato da gente ter menos informação sobre o problema, isso a gente paga tendo que conviver com um erro possivelmente de 25%. Okay? Bom, e é por isso que eu coloquei lá, né, uma certa rugosidade para a gente poder levar isso em conta aqui. Bom, quando temos a rugosidade, a gente pode usar, então, algumas correlações. Tem várias, na verdade, né? Por exemplo, digamos que a informação seja de que o tubo é liso, né? O tubo é perfeitamente liso, espelhado até, então eu tenho uma correlação empírica aqui para o fator de atrito quando o tubo é liso, ou quando o tubo não é liso, eu conheço o RMS, né, da rugosidade. RMS é uma medição que a gente faz em algum laboratório de metrologia da rugosidade. Eu coloquei ali 0,046 ou 0,05 milímetros, né, para efeito de cálculo. Então, a gente tem condição de calcular essa rugosidade relativa, e aí, então, existem várias correlações para o fator de atrito. Aqui no curso, eu estou falando de duas, na verdade. Né? Essa primeira correlação aqui é chamada correlação de Colebrook. Eu preciso dar o nome para vocês procurarem. Né?
Então, Colebrook. E essa correlação, ela é interessante porque ela é bem compacta, só que ela é implícita no fator de atrito. A gente precisa de algum cálculo iterativo, o próprio método de Newton-Raphson, por exemplo, pode ser usado, né, para calcular o F. Ou, como eu usei aqui na aula de escoamento em dutos, uma correlação explícita. A correlação de Churchill, por exemplo, é uma correlação explícita para o F, então eu não tenho que fazer nenhum cálculo iterativo. A de Churchill, inclusive, é bastante interessante, porque ela interpola aqui na região de transição e funciona, portanto, bem também aqui na região laminar. Às vezes, quando a gente não sabe, o escoamento pode ser laminar ou pode ser turbulento, dependendo, né? Então é interessante usar a correlação de Churchill. Ok? Bom, nesse exercício eu vou usar de Colebrook, aqui eu usei Churchill, eu vou usar de Colebrook, só para mostrar para vocês uma forma muito simples de calcular o F usando, né, essa equação que é implícita, portanto, um cálculo iterativo. Okay? Então, calculado o fator de atrito, o que a gente pode fazer? Vai calcular, obviamente, o número de Nusselt, né? E aí, dependendo se for laminar ou turbulento, a gente tem também famílias de correlações. Eu selecionei duas aqui para vocês, a de Mielinski para baixos números de Reynolds e a de Petukov para altos números de Reynolds. Elas se entrelaçam mais ou menos, né? Mas isso também é normal, porque são pesquisadores independentes que fizeram seus trabalhos de maneira independente. Bom, então vamos em frente aqui, né? A gente já viu mais ou menos o problema, como é que ele é, as equações de trabalho, então agora vamos implementar sim a solução. Nossa demarche, supusemos 40 graus na saída, só para calcular as propriedades termofísicas a partir aqui da temperatura média do escoamento. Esse Tm aqui é a temperatura média do escoamento interno. Tá? Depois nós vamos ter uma outra temperatura média, que é a temperatura média da superfície aqui. Tá? Dessa superfície, então vai ser uma temperatura média, média, porém da superfície da chapa ali do tubo, ok? Bom, feito isso, né, então suposto ou conhecida, determinada uma temperatura e tendo a pressão, ele fala aqui, né, 1 bar, então eu entro com esse dado aqui, 50 graus, 1 bar, e aí eu tenho todas as propriedades termofísicas. Aqui, só um parênteses, eu estou usando o RefProp, que é um software de cálculo de propriedades termofísicas. No caso aqui é a versão standalone, então eu entro lá com as coordenadas, né, as coordenadas GPS termodinâmica, e ele me dá as tabelas aí das propriedades que eu pedi. Existem vários outros softwares, até para celular tem software desse tipo, e também existem muitas ferramentas online. O próprio RefProp, que é um software produzido pelo NIST, deixa eu até escrever isso para vocês, porque os alunos às vezes me perguntam, né? NIST é o equivalente do Inmetro americano, né? NIST.org, alguma coisa, né? E vocês têm aqui uma planilha para calcular isso online, se for o caso. Correto? Então, aqui nos exercícios eu não estou entrando muito nesse detalhe, isso aqui a gente viu bastante no módulo, das aulas do módulo de termodinâmica. Eu calculei outras temperaturas para outras temperaturas também, só para vocês terem uma ideia da variação, né, entre 60 e 40, o quanto está variando. Então, a densidade varia pouco, o CP varia pouco, na verdade, está tudo variando, né, relativamente pouco. Né? Isso é uma característica e vamos dizer assim, é uma característica alvissareira, né, porque significa que essa hipótese ela não é muito restritiva, porque de qualquer forma as propriedades variam um pouco. Existem situações, né, em que há uma variação muito grande das propriedades, então né, provavelmente a gente precisaria de mais ciclos de iteração naquele método que nós estamos adotando para resolver esse exercício aqui. Tá? Mas então, no primeiro ciclo de solução da nossa demarche, vai ser essa linha que eu achei aqui em amarelo, ok? Porque é a propriedade média aqui entre o 40 graus na saída e os 60 na entrada. Vamos em frente, alguns parâmetros aí que eu vou precisar ao longo da dedução. Isso aqui eu vou engatar a quinta marcha aqui, passar bem rápido. Primeiramente, a área de troca de calor. Né? A área de troca de calor é essa área aqui cor-de-rosa, tá? Não é a área cinza aqui, que seria uma área transversal, nós vamos precisar dela também, né? Vamos até desenhar isso aqui, né? Então, a área superficial seria essa área aqui, então, a S, e a área transversal é a área da seção, a AT aqui, nós vamos precisar das duas. Tá? Então, é só
pegar aqui os parâmetros que a gente tem no enunciado, então a área lateral, a área superficial, através da qual o calor está fluindo, esse é o ponto, né? É 4 vezes a L. A é o comprimento do lado aqui e L é a extensão, né? Então é o 4 vezes o 20 centímetros vezes 12. Tudo no SI, né, para o nosso sistema ficar consistente em termos de unidades, fazendo as contas, 9,6 metros quadrados. Em seguida, eu preciso do diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico ele é definido, né, isso vale para um tubo de seção não circular, se bem que se você calcular o diâmetro hidráulico de um tubo circular, vai dar o próprio diâmetro. Mas a definição de diâmetro hidráulico é 4 vezes a área transversal dividido pelo perímetro. Então agora sim eu preciso da área transversal, que é a área seccional, né, esse AT aqui da superfície em cinza. Então, 4 vezes AT é A quadrado, A é esse lado aqui, né, dividido pelo perímetro, que é 4A. Então, fazendo os cancelamentos, eu tenho que o diâmetro hidráulico é igual ao próprio A, que é igual aos 20 centímetros. Então, agora a gente tem tudo para calcular o primeiro parâmetro importante para nos posicionarmos no equacionamento correto, né, daquelas famílias de correlações empíricas. Então, é o número de Reynolds. Né? O número de Reynolds, definido como ρV dH sobre μ, densidade, velocidade, diâmetro hidráulico, viscosidade dinâmica. Tá? Substituindo as contas aqui, substituindo e fazendo as contas, vamos lá. Rho 1,0782, então aqui, ó, 1,0782. O 4 é o 4 metros por segundo, o 0,2 é 0,2 metros, né, 20 centímetros, dividido por μ, que é 19,635. 19,635 aqui é a viscosidade dinâmica, e o 10 a menos 6 é porque tem um micro aqui na frente, e esse então eu preciso, é um prefixo indicando 10 a menos 6, eu preciso colocar ali para fazer as contas num sistema de coordenadas consistente. Executando os cálculos, a gente tem aqui 43.929,7. Eu coloco, às vezes, várias casas depois da vírgula para vocês poderem conferir, né? Inclusive, se eu errei na conta, né, por favor, me avisem, e aí eu tenho condição de corrigir aqui o slide. Bom, é bem maior do que 10 a quarta, então é turbulento desenvolvido, isso nos coloca realmente ali à direita no diagrama de Moody. Então, o que a gente tem, né? Vamos acompanhar juntos aqui, né, o nosso Reynolds eu transcrevi aqui em cima, alguma coisa como 44 mil. Tá? E eu fiz algumas comparações. A gente sabe que o nosso tubo não é liso, tá? Mas se ele fosse liso, eu posso usar essa correlação, né, usando já o número de Reynolds que eu tenho. Então, substituindo ali o 44 mil, ou mais exatamente 43.929,7, eu calculo um F de 0,02159. Tá? No tubo rugoso, eu vou explicar de uma maneira meio circunvoluta, mas vai ficar até mais claro, por incrível que pareça. O tubo nosso é rugoso, no enunciado, dado que eu adicionei, na verdade, uma espessura aqui, RMS, da rugosidade, né, de 0,046 milímetros, então a nossa rugosidade relativa é 2,3 vezes 10 a menos 4. Substituindo, né, e resolvendo a equação de Colebrook, coisa que nós vamos fazer no próximo slide, a gente tem F igual a 0,22239 e alguma coisa. Eu arredondei aqui para 4. Correto? Então, o primeiro ponto importante é que esse né, meio, 5 centésimos de milímetro. Então, realmente é quase que espelhada essa superfície. Então, é muito liso esse tubo. Por isso que a diferença dos fatores de atrito aqui é bastante pequena, na verdade. Correto? Isso também a gente intui pelo próprio diagrama de Moody. Então, voltando ali no diagrama de Moody, a gente entra com o número de Reynolds, lembra que é 10 a quarta, tá? Então, aqui é mais ou menos 44 mil, né? Arredondando. Então, subindo aqui com um Reynolds de 44 mil, e aí eu tenho, então, duas curvas para encontrar. Né? A curva de tubo liso, que seria essa curva aqui, né? Vou fazer aqui em vermelho. O primeiro encontro ali seria o meu F, né? Nessa posição, seria o F de tubo liso, né? Aqui, e aí eu leria ali na direita esse F aqui de 0,2159. Obviamente não dá para fazer isso graficamente, com essa precisão aqui no gráfico.
Então eu vou, bom, vocês já têm o dado aqui, né? Então esse primeiro aqui, em vermelho, é o 0,2159. Vou mudar de cor para ficar coerente ali com a minha escrita, né? Na verdade, a gente sabe que o tubo é rugoso, a rugosidade é alguma coisa como 2,3 vezes 10 a menos 4, então aqui tem o 2 vezes 10 a menos 4, então seria essa curva aqui, e é onde ela se encontra com o Reynolds de 44.000, é que eu vou ler ali à esquerda o valor correto da rugosidade. Então, ele seria nesse pontinho aqui, como eu disse para vocês, né, nesse cruzamento ali do Reynolds com a rugosidade, é que eu tenho o F de 0,022239 e mais alguma coisa. A gente já vai calcular isso. Ok? Só para mostrar que é coerente o fato de darem próximos, né, os dois fatores de atrito, porque cai nessa região aqui do diagrama, ou seja, de baixas rugosidades. Isso faria diferença para um número de Reynolds muito maior, mas aí muito maior não é característico de escoamento em tubos, né? Porque a perda de carga seria muito maior. Bom, vamos em frente aqui no nosso cálculo. Eu queria, como eu disse para vocês, explicar a questão do uso da correlação de Colebrook para calcular o F. Tá? Isso é muito fácil. Na aula, que até reproduziu o nosso slide, né? Na aula a gente tem a correlação de Church, a correlação é uma correlação explícita, então vocês não precisam fazer esse cálculo iterativo, que, de qualquer forma, é muito simples. Né? É uma questão de o que é mais difícil. É fazer esse cálculo iterativo, programando uma fórmula desse nível de dificuldade, ou, né, a correlação de Church ela tem uma fórmula bem mais complexa matematicamente falando, mas não é necessário fazer a iteração. Vamos lá, então, eu vou fazer uma espécie de parêntese aqui na nossa solução, só para explicar esse ponto aqui. Então, olhem ali a correlação de Colebrook original. Né? Então, 1 sobre raiz de f, menos 2 log da rugosidade relativa, dividido por um parâmetro, 3,7, mais 2,51, dividido pelo Reynolds, tudo bem, a gente tem o Reynolds, e de novo, raiz de f. Então, aqui é bem imbricado, né? Eu tenho log, dentro do log eu tenho um quociente, e no denominador desse quociente eu tenho a raiz do fator de atrito. Né? Então, o método que a gente pode usar é o que eu chamo de o pior método do mundo, que é o método da iteração funcional. Como é que funciona esse método? Funciona o seguinte, você chuta um valor de f para calcular o f, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? Chutando o valor da temperatura de saída do ar quente e aí calculando a temperatura de saída do ar quente. Aliás, é exatamente a mesma coisa. Então, olhando aqui na correlação, né, que está em cor de rosa, o truque é o seguinte, identifica um dos f's para ser a solução. Então, digamos que esse f aqui, à direita da igualdade, vai ser a minha solução, né, e eu vou colocar um índice k mais 1 nele, porque isso vai dizer que é na interação k mais 1, o próximo f, a partir do f atual, que seria esse f aqui dentro, né, do argumento do log. Então, o fk, correto? Então, isso está feito aqui embaixo, né? Eu simplesmente reescrevi a equação. Então, esse é o meu fk mais 1, o próximo f, o f que eu tenho que calcular, a partir de um chute inicial f. Então, agora, o próximo passo é isolar esse f aqui, tá, para poder justamente calculá-lo a partir do f chutado no passo anterior, na iteração anterior. Correto? Então, aqui é muito simples, é só elevar tudo a menos 2. Então, elevando os dois lados daquela igualdade a menos 2, eu tenho que o fk mais 1 é igual a essa expressão aqui. Menos 2 log de um caminhão ali e tal, fecha, elevado a menos 2. Tá? E é só isso. Tá? O que a gente faz agora, aí pode ser numa planilha, pode ser na mão mesmo, né? Na mão que eu digo com calculadora, né? Antigamente a gente usava a régua de cálculo e aí era um pouco mais difícil. Mas digamos que a gente vá para uma planilha, nesse exercício aqui, depois o sistema final, né? Eu vou resolver por Newton-Raphson usando Excel, mas aqui então eu não vou fazer essa iteração, quero guardar tempo para a gente investir ali na solução por Newton-Raphson das equações do problema aqui. Mas então o que a gente faz? A gente vai programar essa equaçãozinha aqui, como eu mostrei aqui para vocês. Então, nessa célula aqui eu tenho duas colunas, vamos explicar assim, né? A coluna do F anterior e a coluna do F posterior. E, na verdade, né, é sempre assim, eu vou fazer o esquema de iteração, né, eu dou um chute inicial, ali o 0,2, por exemplo,
que me permite calcular o próximo f. Tá? E aí esse f aqui, então, né, daqui ele vem, digamos, para cá, né, e aí eu calculo o próximo, mesma coisa, né, vem para cá, e assim sucessivamente. Então, aqui nas células eu tenho o chute inicial, digamos que seja 0,2, e eu chutei alguma coisa bem distante da solução, né, 10 vezes mais o valor normal aqui de 0,02, e já na primeira iteração, deixa eu apagar aquelas setas para despoluir um pouquinho, né? Já na primeira iteração, ou seja, nessa célula aqui, eu tenho programado, é que aqui eu deixei o resultado, eu tenho programado exatamente essa fórmula aqui, que é a fórmula de cálculo do FK mais 1 a partir do FK. Então, esse FK aqui é justamente o anterior, que era o 0,2. Então, já na primeira iteração, de 0,2 eu já caio ali em 0,018. Aí, esse número aqui é realimentado aqui embaixo, e é só. A única célula que você tem que programar uma fórmula é a célula do cálculo do próximo f, que você deduziu, né, fazendo aquela manipulação na equação original. Um parênteses importante, não existe uma única forma de fazer isso. Você podia dizer que esse é o f, que vai ser o próximo f, né, e esse o anterior. Então, geraria uma outra forma. E esse é o problema, justamente, do pior método do mundo, porque existem várias maneiras de fazer essa iteração e muitas delas são divergentes, né? No caso aqui, Colebrook é muito bem comportado quando a gente faz dessa maneira, como eu mostrei para vocês. Então, o pessoal acaba usando bastante mesmo. Tá? Mas então vocês entenderam, né? Chute inicial, próximo valor do f, eu realimento aqui, próximo valor do f, e aí vocês estão vendo, está convergindo rapidamente para 0,022239, e aqui, né, eu coloquei essa grande quantidade de casas aqui depois da vírgula para vocês poderem conferir. Okay? Eu faria isso numa outra situação, eu quero gastar o tempo mais ali para fazer o Newton-Raphson. Vamos em frente. Tá? Então agora a gente tem o fator de atrito, 0,02224, tá? É turbulento, autoturbulento, 43 mil, então a gente cai aqui na faixa de utilização de Petukov, né, da correlação de Petukov. Então, Nusselt igual essa fórmula aqui, F sobre 8, Reynolds, Prandtl, etc. Então, substituindo os números que a gente tem, o 002224 é o F calculado a partir da solução de Colebrook, o número de Reynolds, 43.929, aqui em cima, tá? E o número de Prandtl, que é uma das propriedades termofísicas na temperatura média, né? Supostamente a temperatura média real, só para a gente poder fazer o método iterativo de solução. Então, o meu Prandtl ali, 0,704,38, 0,704,38. Né? Então, divide por 1,07, mais 12,7, o fator de atrito dividido por 8 elevado a meio, e o Prandtl a 2/3 menos 1. Fazendo as contas, um Nusselt de 92.448. Com isso, eu tenho... Aqui, na verdade, ficou um pequeno errinho, pessoal, desculpa, né? Esse Nusselt aqui. Então, vamos corrigir aqui mesmo, né? Então, esse Nusselt aqui é 92.448, e não, na verdade, eu copiei errado aqui, né? Que é o Nusselt que eu vou usar para calcular o H, né? Então, o H é Nusselt vezes K dividido pelo diâmetro, tá? Isso aqui é da definição do número de Nusselt. Então, eu estou gastando um tempinho aqui para falar de uma coisa importante, o K. Né? Esse K é o K do fluido, não é o K do material da tubulação. Tá? O pessoal confunde, é bem comum, né? E no enunciado, se eu tivesse colocado assim, uma tubulação construída de chapas de alumínio e desse o K do alumínio, metade dos alunos iam botar o K do alumínio aqui. Então, é uma armadilha, porque a gente é levado a pensar que condução é para material sólido. Não. Essa condução de calor, esse K aqui, é a condução do calor na camada limite do escoamento, né? Porque a camada limite é justamente uma camada de fluido estagnado, ok? Então, não confunda. Então, vamos lá, os números. 92.448, que é o 92.948, 92.448, muito rápido, inverte tudo, né? Tudo bem, isso aqui a gente já tinha calculado. O K é o K
do ar na temperatura média, então 28,082, 28,082. O 10 a menos 3 que vocês veem aqui é porque, nesse caso, eu tenho um prefixo mili, né, que é 10 a menos 3. A não confundir com o M aqui, que é de metros, né? Então é a mesma letra, às vezes confunde, mas é autoevidente o negócio, ok? Então é por isso que tem um 10 a menos 3 dividido pelo DH, que é o 20 centímetros. A gente tem um coeficiente de convecção relativamente baixo, inclusive, né? 12,981 watts por metro quadrado Celsius. Um outro dado que a gente vai precisar é a vazão mássica, tudo bem, eu posso calcular isso pegando a densidade, vezes a velocidade, vezes a área transversal. Então, a densidade 10782 aqui embaixo, vezes o 4 metros por segundo, vezes o A ao quadrado, né? O 0,2 é 0,2 e eu tenho aqui 0,173 quilogramas por segundo. De novo, vocês confiram as contas, né? E qualquer erro, por favor, me avisem aqui. Vamos em frente, agora sim a gente já está se preparando para fechar, né, o problema, e é escrever e resolver as equações governantes. Tá? A primeira equação que a gente tem é uma equação de balanço global na energia. Então, assim, é o escoamento interno, que entra a 60 e sai até SQ, agora a gente quer calcular essa temperatura, né, e temos um escoamento por convecção natural externo, mas esse a gente não precisa equacionar, só a interface dele, né? Então eu tenho aqui o escoamento externo que está removendo uma quantidade de calor Q a uma temperatura TMS. Essa temperatura TMS, só para ficar bem claro, né, seria a temperatura média aqui da superfície, né? A gente poderia definir uma temperatura média aqui na entrada, uma temperatura média não, uma temperatura da superfície na entrada e uma temperatura da superfície na saída, tá? E resolver mais equações para calcular mais incógnitas. Não é necessário, porque de qualquer forma a gente já está, né, usando ali uma temperatura média para o cálculo das propriedades termofísicas. Na verdade, eu tinha um professor que dizia o seguinte: há infinitas maneiras de como é que fala? Tirar a pele de um coelho. Não sei porque ele queria tirar a pele de coelho. Acho que ele gostava, no francês, gostava muito de comer coelho. Mas então, essa é uma maneira de fazer e funciona. Primeira equação, balanço global na energia, ou seja, a gente vai equacionar todos os escoamentos juntos. E a segunda equação aqui é o balanço de energia só no escoamento interno, porque essa a gente tem o detalhe, né? Entra a 60 e sai até SQ. Para isso a gente tem o quê? Eu vou até fazer essa porque é mais fácil. Primeiro, a gente tem a primeira lei da termodinâmica, no caso, então, definindo um volume de controle, que seria aqui esse tubo, né? A equação que eu tenho é essa equação aqui, né? Então, em vermelho, acompanha comigo aqui, o calor que entra, a taxa de calor que entra, esse entra aqui porque é a convenção de se escrever a equação de primeira lei para um sistema aberto, o caso aqui, menos a taxa de produção de trabalho, de exportação de trabalho, que é zero no nosso caso, é igual aqui a variação da entalpia, né, saindo menos entrando. E as outras parcelas ali, eu desprezei todas, energia cinética, potencial gravitacional, etc. Tá? Então, desprezando aqui o trabalho, né, não tem. Esse calor que entra, na verdade, para nós é um calor que sai, né, então esse Q aqui é um Q saindo, então eu vou escrever como menos Q. E a variação da entalpia, já que eu tenho uma temperatura média, essa foi a Demarche que eu adotei, né? Então eu vou calcular como sendo, né, a própria definição de entalpia. A entalpia eu posso escrever como sendo a entalpia numa certa temperatura, né? Eu posso escrever como sendo Cp vezes aquela temperatura. Então, no caso aqui eu vou usar de novo, né, o teorema do valor médio, pegar o Cp médio e escrever isso como sendo um ΔT. O ΔT é a temperatura de saída menos a de entrada. Isso aqui está coerente porque o TS aqui é menor que o 60. Portanto, essa parcela aqui, no parênteses, é negativa, né? E aí, com esse outro negativo aqui, torna coerente a equação. Se eu tivesse escrito da outra maneira, 60 menos TSQ, e aqui o menos, né, ou deixado de colocar esse menos, é até interessante, depois de implementar a solução, cometer esse erro de propósito ali. No caso, a nossa matriz, né, quando a gente for inverter a matriz do sisteminha de equações, ela vai dar singular ou vai dar, às vezes até converge para uma solução completamente falsa, verdadeira matematicamente, mas impossível fisicamente.
Mas vamos em frente aqui, né? E agora sim, estou fechando. E para escrever a segunda equação, na verdade eu escrevi primeiro a segunda e depois eu vou escrever a primeira, né? Pela ordem que eu pus. Mas então, para escrever a primeira equação de balanço global, eu preciso do circuito térmico global. Então, o nosso circuito térmico, já simplificado, né, desprezando a resistência térmica do material do tubo, eu tenho uma resistência térmica de convecção, né, na verdade, deixa eu colocar o texto aqui, né? Então, eu tenho uma resistência térmica de convecção interna, e essa resistência térmica, né, eu calcularia a partir do H. Eu não vou escrever em termos de resistências térmicas, mas é só para a gente entender o circuito. Então, esse H a gente calculou nos slides anteriores, 12,981 watts por metro quadrado Celsius. Essa temperatura aqui, média, né, a gente supõe que seja 50 graus, na verdade é a média entre 60 e o TSQ que nós vamos calcular, por isso que depois eu preciso iterar. Bom, eu tenho aqui então uma temperatura média na superfície, que seria a temperatura média nessa superfície aqui, tá? E as duas outras resistências térmicas de convecção externa, mediado por um H de 10 watts por metro quadrado graus Celsius, e aqui radiação, mediado por uma absorbância ou uma absorptividade de 30%. Tá? E aí tudo isso ligado em 10 graus aqui, porque o enunciado diz assim, né, também é de 10 graus a temperatura de radiação. Então, repare, eu não vou escrever as resistências, né, mas eu estou usando o conceito de circuito térmico equivalente para entender melhor o problema. Bom, a equação que rege, eu posso entender, por exemplo, acho que eu vou até pegar uma outra cor aqui, vamos pegar o verde aqui, né? Eu posso escrever uma equação de balanço de energia para esse ponto aqui, né? Então, balanço de energia, eu escrevendo, então, o calor que chega naquele nó é igual ao calor total saindo daquele nó, então está aqui, né? A taxa de transferência de calor que chega por convecção interna, que é esse fluxo aqui, tá? É igual ao que está saindo, que é a soma do calor que está saindo por convecção, nessa resistência de cima, mais o calor que está saindo por radiação na resistência aqui de baixo. Tá? Isso daqui a gente poderia equacionar em termos de circuito térmico equivalente se linearizássemos a equação de Stefan Boltzmann. Eu fiz isso em aula para vocês. Aqui eu não quero fazer essa linearização, porque justamente eu quero cair num problema não linear para poder resolver por Newton-Raphson. Então vamos elaborar essa equação aqui. Eu coloquei aqui a equação de balanço global de energia com os termos em cores diferentes para facilitar um pouquinho a identificação. Vamos começar pelo termo de convecção interna. No caso aqui a gente tem a expressão da temperatura média logarítmica, porque a troca, digamos, é transversal, né? A gente tem 3 temperaturas aqui envolvidas, que é a temperatura de entrada e saída do fluido quente, a temperatura interna ali, mais a temperatura da superfície, da interface, né, entre o fluido quente e o frio. Então a gente tem a expressãozinha da temperatura média logarítmica. No caso aqui, então, ela se calcula de maneira simplificada, né? É o ΔT da entrada, os 60 menos a temperatura da superfície, essa temperatura a gente está supondo constante aqui ao longo da tubulação. Então, o primeiro delta é 60 menos a temperatura da superfície, média da superfície, menos o outro delta, é o delta do outro lado, né? É o TS, que é a temperatura de saída, menos a TMS, dividido por Ln dos dois deltas. Repara que aqui, como a gente supôs que a temperatura média da parede ali da tubulação é constante ao longo da tubulação, então esses dois termos são iguais, obviamente eles se cancelam. E uma outra observação importante, que é o seguinte, essa fórmula, né, composta aqui com a equação da transferência do calor, ela é matematicamente correta, porém ela é pouco adequada ou às vezes dá problema quando a gente vai fazer o cálculo numérico iterativo. Por exemplo, aqui, nessas variáveis, né, a temperatura de saída, por exemplo, é uma incógnita, a temperatura média também é uma incógnita, e no processo iterativo essas temperaturas flutuam, né, durante as iterações e pode ocorrer do argumento aqui da função ln ficar negativo. Por exemplo,
Várias outras coisas podem acontecer, lembra, eu brinco sempre, lei de Murphy, né? Quando uma coisa errada pode acontecer, quando um problema pode acontecer, ele acontece. Então, é interessante a gente manipular essa equação para deixá-la um pouco mais conveniente ao cálculo numérico, ok? Então, é muito simples, na verdade, o que a gente faz e que eu tenho feito em aula é simplesmente, bom, coloco aqui a definição da temperatura média logarítmica, que está aqui embaixo, e aí tiro a exponencial, quer dizer, sumo com esse ln aqui, fazendo essa manipulação e tirando o exponencial da equação. Na verdade, eu não vou fazer essa conta aqui, mas é simples, né? A gente obtém essa outra equação. Essa equação, agora sim, vai ser a nossa expressão de trabalho. Repara que eu passei o calor dividindo aqui, né? E no lugar aqui da ΔTln, eu tirei o ln e isolei os termos aqui. Então, nós vamos usar essa equação, ao invés da própria definição, né, canônica, vamos dizer assim, na forma canônica, porque ela é mais adequada ao cálculo numérico. Os outros termos, o termo de convecção externo é bastante simples, né, a lei de Fourier. Então, é o H externo vezes a área, vezes o ΔT TMS, ele está imaginando que ele seja constante aqui nessa demarche, e o termo de radiação térmica, a gente usa a equação de Stefan-Boltzmann. E aí alguns detalhes interessantes aí que eu posso elaborar mais agora que eu tenho a equação aqui em mãos para mostrar para vocês. Né? Em primeiro lugar, eu tinha dito o seguinte, né? Um corpo emite radiação pelo simples fato dele ter temperatura, como se fosse uma antena de rádio. Foi assim que eu mostrei, foi assim que eu expliquei para vocês na aula sobre radiação térmica. Isso é diferente das outras formas de transferência de calor, no caso aqui convecção, você precisa ter um ΔT, e na condução também, você precisa ter um gradiente, né, um dt dx, que é a própria lei de Fourier. No caso da radiação, não, ele emite pelo simples fato dele ter temperatura. Isso tem a ver com o rearranjo ali da, como eu brinco, a cabeleira eletrônica dos constituintes do material que tem aquela agitação, que tem temperatura, portanto tem agitação molecular. Bom, mas da mesma maneira que ele emite, todos os corpos que o circundam também emitem. Então, na equação aqui, o que a gente escreve é o quanto ele está emitindo, né, que pela lei de Stefan-Boltzmann é proporcional à quarta potência da temperatura, temperatura absoluta, obviamente, mas eu tenho que subtrair aquilo que ele está recebendo de uma montanha que está do lado, das paredes de uma residência, de uma árvore que está longe, do céu. Né? Então, o enunciado leva a gente a supor que essa temperatura de fundo, essa temperatura média de fundo é alguma coisa em torno de 10 graus. É por isso que a gente subtrai a parcela que ele está recebendo. Dá a impressão de que os processos são dependentes, mas não são. Né? Se ele estivesse no espaço sideral, né, longe de todos os planetas, longe do Sol, longe de tudo, aqui poderia ter um número próximo de zero, na verdade 4 Kelvin, que é o número equivalente à temperatura de fundo do universo. Só não é 0 Kelvin porque tem uma ou outra estrelinha, né, ali no firmamento que emite um pouquinho de radiação térmica. Ok? Bom, então a lei de Stefan-Boltzmann diz o seguinte, né, proporcional à quarta temperatura, a constante de proporcionalidade é a constante de Boltzmann, isso é o fluxo, tá? Então eu multiplico pela área para ter a quantidade total. E aqui a questão da emissividade, ele estava dizendo que a emissividade no enunciado é de 30%. Tá? Então tem um detalhe aqui, tem uma lei, uma outra aplicação de uma outra lei embutida aqui. Aquilo que ele emite, que é essa parcela positiva, tudo bem, é mediado pela emissividade. Então a cor do corpo, a tribologia do corpo que está emitindo, dessa superfície aqui, influi nesse número, que é a emissividade. Então, um corpo esmalte sintético branco, né, um corpo pintado de esmalte sintético branco, emite bastante. Isso é interessante, por exemplo, para a cobertura de telhas e telhados metálicos, né, você quer emitir calor. Tá? E o negro de fumo, por exemplo, né, aquela fumaça preta que sai do maçarico desregulado, tem uma emissividade baixa, isso é interessante para coletores solares. Agora, o que ele absorve, que seria essa parcela aqui, é mediada por um outro parâmetro chamado absorbância. Mas no caso aqui, aplicando a lei de Kirchhoff, né, do balanço térmico, a gente pode dizer que a absorbância é igual à emissividade, nesse caso aqui. Isso, obviamente, embute algumas simplificações que eu não vou entrar no detalhe aqui. Então, é por isso que eu posso
usar a emissividade também para a parcela de energia que está sendo recebida, portanto, absorvida. Ok? Então, eu aproveitei aqui o carreto, como a gente diz aqui em São Paulo, e expliquei um pouquinho de radiação. Qualquer coisa, né, vejam ali as aulas de radiação térmica aqui no canal. Vamos em frente, porque eu preciso montar o equacionamento e deixá-lo numa maneira adequada à implementação por Newton-Raphson, que é o método que eu estou usando aqui para fazer a solução. Então, nós temos três incógnitas: a taxa de transferência de calor, a temperatura na saída, a gente supôs 40 graus para obter os 50 de temperatura média, para calcular as propriedades termofísicas, que nos levaram, por exemplo, a esse H aqui, ok? Mas agora a gente quer calcular. Então, temos calor, a temperatura na saída e a temperatura média na superfície do tubo aqui. Bom, o método de Newton-Raphson imagina um sistema de interação, como eu já expliquei nas aulas teóricas para vocês, né? No caso aqui, três equações, três incógnitas, dessa forma aqui, né? Um vetorzinho de soluções. Na verdade, eu posso até escrever aqui o que seria uma equação com uma incógnita, né? Então, o meu x, vamos pensar, xk mais 1, é igual a xk anterior, menos o valor da função no ponto xk dividido por f' de xk. Né? F' seria a derivada. Isso aqui seria f de x igual a zero. Né? Então, aqui é a extrapolação a n variáveis, n equações, né, dessa equação simples aqui que a gente identifica como sendo, né, o método de Newton-Raphson. Bom, então nós vamos programar isso, e as funções f1, f2, f3 eu reescrevi, né, a partir do slide anterior, então estão colocadas aqui para vocês. Né? Na verdade, eu faço dessa maneira pelo seguinte, né, porque na convergência, todas elas, f1, f2, f3, têm que convergir para zero. Só não é zero logo no início, porque quando eu dou um chute inicial aqui, eu normalmente, né, lei de Murphy, se era para errar, eu erro. Né? Então eu chuto valores que não são a solução do problema, então essas funções f1, 2, 3 não se anulam. Ok? Então esse é o método que a gente tem que fazer agora, basicamente, substituir os números, os valores numéricos que a gente tem, está feito aqui. E eu deixei essas equações prontas, porque eu vou levá-las para uma planilha Excel agora e vou implementar esse esquema de iteração aqui, cuja teoria eu, né, expliquei em várias das aulas aqui do módulo, tanto de mecânica dos fluidos quanto de transferência de calor. Correto? Então, o que a gente tem para fazer agora é ir para o Excel e fazer essa implementação. Eu acho que dá para fazer em 5, 10 minutos, alguma coisa assim. Vamos lá. Bom, eu abri uma planilha em branco aqui no Excel, já coloquei as nossas fórmulas de trabalho e vou até desligar minha câmera aqui para facilitar a visualização da planilha para vocês. E o que eu gosto de fazer, em primeiro lugar, é uma espécie de gabaritagem aqui, para a gente não se confundir, pelo menos para eu não me confundir com essa estrutura aqui. Então, vamos lá, o vetor de incógnitas no passo K, então xk. Eu gosto de pintar o asfalto aqui, né, de amarelo, por exemplo, para colocar os valores. Né? Então, aqui vai ter o Q, o TSQ e o TMS, conforme eu defini dessa maneira aqui. Em seguida, eu vou programar aqui as funções f1, f2 e f3. E aqui, então, de novo, né, pintando o asfalto e as vetor de funções no passo K. Depois, eu vou ter a matriz jacobiana, que é a derivada de cada uma das funções em função de cada uma daquelas variáveis, do Q, do TSQ e do TMS. Okay? Então, é uma matrizinha 3 por 3 e nós vamos obter derivando as funções f1, f2, f3. Em seguida, eu tenho a inversa da jacobiana, que eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Depois, as correções, delta K, né? Esse termo ΔK, na verdade, seria esse termo aqui, né? A inversa da jacobiana vezes o vetor de funções. Vamos deixar pintado ali. E aqui, da mesma maneira, né? O valor das incógnitas na iteração K mais 1. Okay? Então, ali vai ter o novo Q, o novo TSQ e o novo TMS. Ok? Então, vamos lá. Eu acho que eu posso até deixar aqui do lado essa, e vou jogar essa aqui em cima,
e vou zoomar para facilitar um pouquinho a visualização ali para vocês. A gente começa dando um chute inicial, então digamos que o Q seja de 2.000 watts, o TSQ, a gente tinha chutado 40 graus, tudo bem, vamos manter 40, e o TMS eu posso, temperatura infinita é 10 graus, então vamos supor que seja 15 graus, não importa muito, né? O vetor de funções, agora é a parte mais difícil, que é programar essas funçõezinhas todas aqui. Então, a F1, né, vamos começar ali pela F1, e eu peço que vocês me acompanhem. Em sala de aula, os alunos adoram pegar os meus erros, né, de programação e tal, e de fato aqui, apesar de eu estar gravando, eu estou fazendo, né, sem ensaio, sem tempo real. Então, vamos lá. Igual 60 menos TMS, TMS está aqui na célula C5, fecha parênteses, menos, abre parênteses, TSQ, TSQ está na C4, menos TMS, que está na C5, fecha parênteses, tem que multiplicar pela exponencial, então, vezes exponencial, abro parênteses, vamos lá os números, né, 12,981, vezes 9,6, vezes o 60, menos TSQ. TSQ está na C4. Fecha parênteses e vou dividir por Q. Q está na célula C3. Aí fecha parênteses, Enter, não devo ter errado. Então tá ok. Vamos para F2 agora, que é um pouco mais, né? Tem um termo aqui que é de radiação, uma quarta potência, mas vamos lá. Então, acompanhem comigo. Igual, estou na F2, tá? Então, igual aqui, que está na célula C3, menos 10, esse 10 aqui é o 10 watts por metro quadrado Kelvin, que é o coeficiente de convecção natural do lado externo, vezes 9,6 metros quadrados, vezes o TMS, que é o 15, né? Menos a T infinito de convecção, que é o próprio 10. Então, o termo de convecção já está ali, vamos ao de radiação, menos 0,3, estou aqui agora, tá, pessoal? Menos 0,3, que é a emissividade, que é igual à absorbância, né? O caso aqui, 9,6 vezes a constante de Boltzmann, que é 5,67, e a menos 8, posso escrever dessa maneira, vezes aquelas duas temperaturas à quarta potência. Então, vou abrir dois parênteses aqui, TMS está aqui, na célula C5, mais, para passar para Kelvin, né, 273,15. Ok? Isso, então, elevado à quarta potência. Olha lá. Menos, agora sim, 10 mais 273,15, fecho parênteses, elevado à quarta potência, e se eu não errei nos parênteses aqui, vou até tirar esse parênteses e digitar direto na linha de edição ali, para ver. Então, ele de fato, né, Enter, também não cometi nenhum erro. Vamos em frente, né? Vamos ver quando eu consigo errar e vocês vão pegar isso aí e me avisem, por favor. Menos que, então, menos o 2.000, menos 0,173, que é a vazão mássica, vezes o CP, que é 1,0074, e a terceira, não, e a menos 3. Está errado aqui, aqui é a terceira, depois eu corrijo ali na transparência, tá? Porque o dado ali está em quilojoules por quilograma por grau Kelvin, né? Então aqui é só um errinho de digitação. Que eu peguei aqui, observei agora. Então, vezes o TSQ, que é o 40, menos o 60. Feito. Se eu não errei, Enter, então tá tudo ok. Bom, próximo passo, o que é? É fazer as derivadas, né? Derivada, por exemplo, aqui, olha, nessa célula aqui é a derivada da F1 em relação a Q. Q está no denominador dentro de uma exponencial. Então, se eu for fazer isso analiticamente, a chance de eu errar, eu diria que é quase que 100%. Né? Então, é mais fácil fazer numericamente, como eu já mostrei para vocês. Né? dF1 dQ vai ser ΔF, ΔQ. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer do jeito que eu costumo fazer. Né? Igual, eu vou fazer aquele gabarito, né? Então, abre, fecha, menos abre, fecha, sobre o epsilon, né? Que é vamos pegar um epsilon de 0,001, ok? Opa, só que eu esqueci de copiar a fórmula. Então, vamos dar um escape,
né? Vocês já vão entender. E vou copiar a fórmula que eu vou editar. Opa, vamos copiar a fórmula inteira aqui, sem o igual, né? Ctrl C. E aí, vamos lá. Então, agora eu vou pôr o gabarito de derivação, que é o delta, né? Delta F dividido por um epsilon. Então, igual, aqui vai estar no numerador o delta F, então abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre o epsilon, que vai ser 0,001. Esse epsilon é arbitrário, né? Posso, desde que ele seja menor do que as variáveis aqui, né? Significativamente menor, não tem problema. Então, no segundo par de parênteses, eu vou colocar o valor da função sem o incremento. Então, eu já copiei a função, Ctrl V, está ali. Aí, no primeiro par de parênteses, eu vou colocar o valor da função com incremento. Então, eu vou dar um Ctrl V para copiar a função que eu tinha copiado. E eu, agora sim, preste atenção. Estou derivando em função da variável Q, que está na célula C3. Então, eu venho aqui, onde eu encontro C3, né, vou andando com o cursor aqui para a esquerda, onde eu encontrar C3, eu vou, né, dar um incremento de epsilon. Então, eu abro parênteses ali, porque está no denominador, correto? E aí eu vou somar o epsilon, que é mais 0,001. E aí continuo com o mouse aqui para a esquerda, né? E aí, se eu encontrar algum outro C3, eu escrevo C3 mais 0,001. Então, Enter, e está lá a derivada de Q. É simples assim. E, pessoal, a outra que é meio complicadinha de derivar é TSQ. Né? Então, vamos fazer da mesma maneira. Inclusive, a função já está copiada, né? Vamos digitar primeiro o gabarito, igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre epsilon, 0,001. Né? No segundo parênteses é o valor da função sem incremento, Ctrl V. No primeiro parênteses ali, o valor da função com incremento. Então, Ctrl V, e vamos prestar atenção. Eu estou derivando agora a F1 em relação a TSQ. TSQ está na célula C4. Então, agora, aqui, a partir da posição do cursor, eu vou andando ali para a esquerda, e onde eu encontrar C4, eu abro parênteses, né, mais 0,001. E eu gosto de fazer assim com o parênteses, porque ali nesse caso, né, se eu tivesse escrito mais 0,001, eu não teria multiplicado pelo coeficiente de menos 1 ali. Então, eu sempre faço isso por método. Então, vamos continuar, né? Ali, tem um C4 ali mais à esquerda, né? Então, vamos lá, aqui o esquema de cores facilita. Então, abro parênteses, mais 0,001, fecho, não tem mais nenhum C4, né? Enter, e está lá a derivada. Fazer a mesma coisa para TMS, embora TMS seja até mais fácil de derivar, né? Mas eu vou fazer numericamente também. Então, igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre epsilon, 0,001. A função sem incremento na variável de derivação vem aqui no segundo parênteses, né? No primeiro, Ctrl V, e vamos aplicar o mesmo procedimento. TMS está na célula C5. Então, eu venho aqui, da posição do cursor, né, para a esquerda, eu venho andando, onde eu encontrar um C5, então tem um C5 aqui, abre parênteses, mais 0,001, fecha, e tem um outro C5 ali em cima. Né? Ele se cancela, na verdade, né, mais 0,001. Eu falei que ele se cancela, mas não, né, porque ele está multiplicado pela exponencial ali, não tinha reparado nisso. Então, Enter, está feita a derivação. Não é simples assim, tá? Repara que, na verdade, só precisa fazer manipulações que são simples, uma vez que você sabe o que você está fazendo, né? Bom, no caso aqui da F2, a F2 em relação aqui é trivial, essa aqui também não vou fazer, né? Então, 1, né, derivada da F2 em relação a Q é 1, né? E da F2 em relação às outras duas temperaturas, em relação a TSQ, repara, a TSQ não aparece na equação F2, né? Então é zero. E em relação a TMS também é meio complicadinho, porque tem uma quarta potência aqui e tal, mais ou menos, né? Mas vamos fazer numericamente. Então eu venho da mesma maneira, seleciono a função inteirinha aqui, Ctrl C, e vamos lá, meu gabarito, né? Então igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre epsilon, 0,001. No segundo parênteses, a função sem incremento. No primeiro parênteses, a função com incremento. Ctrl V. TMS está na célula
C5, então daqui da posição do cursor, né, para a esquerda, onde eu encontrar C5, eu vou colocar o epsilon, né, aqui, no caso aqui, mais 0,001, fecha parênteses, continuo com o cursor, tem um outro C5 ali, já chego lá, então, de novo, abre parênteses, mais 0,001, fecha parênteses. Nesse caso aqui que eu acabei de colocar, nem precisaria dos parênteses, mas por método, né, eu sempre coloco. Então, Enter, tá ok. A última equação, essa aqui é bem mais simples, né? Então, a TSQ, perdão, a derivada da F3 em relação a Q é menos 1, e a derivada da F3 em relação a TSQ é o menos 1, 0,173, etc. Eu posso até copiar daqui mesmo. Bom, vamos vir aqui da função. Eu sei que é esse termo aqui. Ctrl+C. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, só para vocês verem, né, a diferença que é fazer a derivada numérica e a derivada exata. Vou até fazer do lado aqui, ó. Derivada exata, eu sei que é igual, né, ao coeficiente ali, né, o menos 0,173 vezes 1007,4. Esse valor aqui, menos 174,28. Agora, vamos fazer por diferenças finitas, né, pelo procedimento numérico que eu tinha mostrado para vocês. Então, Ctrl+C, vamos lá, em relação a TSQ. Então, igual, abre, fecha, menos abre, fecha, sobre epsilon, 0,001. Tomara que dê certo, viu, pessoal, porque eu nem pensei, nem preparei isso, imaginei isso agora. Então, o valor da função sem incremento, tá? E no primeiro par de parênteses ali, o valor da função com incremento. Então, Ctrl+V, e vamos aquele raciocínio, né? TSQ, estou derivando F3 em relação a TSQ, está na célula C4. Então, onde eu achar C4, eu vou somar epsilon. Então, abre parênteses, mais 0,001, fecha parênteses, vou dar um Enter agora e vou torcer para dar menos 174,28. Menos 174,28 deu certo. Ok? Então, funciona. Em relação a TMS, quanto é que é? O professor, quando pergunta, sempre é 1 ou 0, né? Como o TMS não aparece aqui na F3, então é 0 no caso aqui. Pronto, a parte mais complicada já está feita. Agora é só as manipulações, né? Então aqui vem a inversa da jacobiana. Então vou usar a função matriz inverso, já embutida no Excel. Então, igual matriz ponto inverso, né? Abro parênteses e defino a matriz aqui, selecionando a matriz. Fecho parênteses, Enter, tá? E ele já colocou a matriz para mim. Agora eu vou multiplicar a matriz inversa pelo vetor de funções. Então, eu vou usar a função Excel, né, matriz de multiplicação de matriz, que chama matriz.mult. E a mesma coisa, abro parênteses, seleciono a matriz. Então, é a inversa da jacobiana, ponto e vírgula, a segunda matriz, o vetorzinho de funções ali. Fecho parênteses. Então, está lá o meu vetorzinho de funções. E aqui as correções. As correções são simples, é igual ao valor anterior menos a correção. Tá? Enter, e agora é só copiar. Ok? Ctrl+C, Ctrl+V, e eu tenho os novos valores. O que eu tenho que fazer agora é iterar, quer dizer, pegar esses valores e jogar aqui para cima. Tá? Vamos fazer isso uma vez. Ctrl+C, Ctrl+V. Antes de dar Ctrl+V, repare nesses valores aqui das funções, eles devem ir diminuindo na medida em que eu vou iterando o processo. Então, eu vou dar o Ctrl+V agora, repara que eles vão diminuir ali os valores da função. Ctrl+V, opa, fiz uma coisa errada. Às vezes o erro é didático e ele já está me dizendo. Eu tenho que copiar os valores, porque se eu fizer Ctrl+V, pura e simplesmente, ele é uma fórmula que depende dela mesma. Né? Então, eu tenho que copiar só os valores. Então, vou dar um escape aqui e vou lá, Ctrl+C, e aí eu vou copiar especial valores. E aí ele consegue atualizar os valores, ele põe só os valores e não as fórmulas, né? Então ali tá diminuindo, posso fazer isso outras vezes, Ctrl+C, copiar especial valores, né? E vou só fazer mais uma vez aqui, Ctrl+C, copiar especial
valores, né? Então já convergiu aqui para 10 a menos 7, 10 a menos 5. Posso até fazer mais uma vez, olha, Ctrl C, Ctrl V. Se você fizer isso várias vezes, isso vai para o zero numérico, ou às vezes até o zero, né, mesmo. Quer dizer, ele imprime como sendo zero. Então já convergiu a solução, para não ter que ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V, né, toda vez. Você pode programar uma macro, como eu fiz em sala para vocês. Tá? Mas então a gente já obteve os resultados, e é só isso. Ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, voltando aqui ao enunciado do problema, vamos ver o que era solicitado, né? Determine a temperatura de saída do ar quente e sua taxa de resfriamento. Aqui na planilha, né, a gente implementou, ela já convergiu, nós obtivemos ali como taxa de resfriamento o 2.486, isso aqui está em watts, eu não coloquei as unidades, mas está tudo no SI, e a TSQ 45,73 graus. Agora, lembra o seguinte, né? No início, a nossa demarche foi fazer o quê? Supor TSQ, por hipótese, era igual a 40 graus. Isso nos levou a uma temperatura média do ar de 50. Só que, né, com essa temperatura de 50, a gente obtém uma solução, e na solução, uma TSQ de 45,7 graus. E a nova temperatura média é o quê? É o 60 mais 45,7 sobre 2. Isso aqui vai dar 52,85 graus, que é diferente de 50. Então, agora eu teria que iterar o problema, e aí vocês já entenderam, né? Deixo como sugestão para vocês fazerem essa iteração, e como eu havia dito, né, reparem que não vai mudar muito, porque as propriedades termofísicas, eu falei isso lá no comecinho do exercício, elas, dentro dessa faixa aí de 60 a 40 graus, elas não estão variando muito de qualquer forma. Tá? Então, eventualmente, você nem precisaria fazer essa iteração, dependendo um pouco do grau de precisão que vocês desejam para essa solução. Bom, pessoal, esse era o último slide, e a última coisa que eu queria falar é justamente do próximo exercício, o próximo e último aqui da série, tá? É um exercício de convecção natural, e a gente vai resolver o problema de um aquecedor solar nesse vídeo aqui. Ok? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.